Olá pessoal, tudo bem? Galera que está acompanhando o canal aqui, onde eu estou mostrando um pouquinho da minha coleção de celulares antigos, celulares velhos também, né? E nesse vídeo de hoje, gente, eu vou trazer aqui para vocês, ó, o J2 Prime, tá? J2 Prime foi um aparelho que eu comprei ele em 2019, né? Na época foi uns R$ 600, ele já tinha sido lançado, porque ele foi lançado em novembro de 2016. Eu comprei ele em 2019. Então ele já era um aparelho meio antiguinho, né? Já tá até ultrapassado já. Eu acho assim, aparelho você tem que estar assim no máximo 2 anos para você usar, né? No máximo 2 anos após o lançamento. Mais que isso fica muito ultrapassado, muito mesmo. E na época eu tava precisando de um aparelho, eu tinha acabado de perder um aparelho que eu tinha. E eu fui e comprei esse aqui, o J2 Prime, né? Foi ruim demais, porque travava que só, né? Mas eu comecei muita coisa legal, meus projetos na internet, meus trabalhos, meus estudos, muita coisa eu fiz com ele. Então, quebrou o galho, né? Mas um ano depois, mais ou menos, eu substituí ele por um LG que eu vou mostrar depois para vocês em outro vídeo aqui no canal, tá? Hoje eu vou passar a ficha técnica desse J2 Prime aqui, que tá com a tela trincada. Eu coloquei uma película só para proteger, só para não deixar descascar a tela, né? Porque eu não vou trocar a tela porque eu não vou usar mais. Ele parou, ele já tá aposentado, então eu não vou trocar a tela, né? Ele vai ficar guardadinho na caixa na minha coleção. Esse é o J2 Prime da Samsung, lançado em novembro de 2016, como eu falei para vocês, tá? Ele é todo de plástico, tela de vidro, mas ele é todo plástico. É um celular daquela época boa, né? Que a gente pegava assim, ó, e abria o aparelho. Esse aqui tá até sem a bateria, porque eu guardo os que dá para tirar a bateria, eu guardo sem bateria, ó. Tá? Sem bateria. Aí a gente abria, a bateria inchava, né? Ficava ruim, a gente ia lá, comprava uma bateria e trocava a bateria, colocava uma bateria nova, né? A gente mesmo fazia isso aqui, ó, e pronto, o aparelho tava bom pra gente usar de novo, né? Pra continuar usando. Esse aqui, inclusive, nossa, que celularzinho chato, viu? Eu lembro que eu penei muito com bateria com ele. A bateria dele inchava demais. Nossa, era terrível. Cada 3 meses eu tinha que comprar bateria nova para ele. Até que foi indo que eu, né, falei, ah, não dá não. Tive que pegar um outro mesmo, um LG. Processador MediaTek MT 6737T, tá? Era um MediaTek. Incrível, né? Um MediaTek ruim que só, porque o bichinho para engasgar era esse aqui. Ele engasgava demais, gente, demais. Nossa, mas ai, parava. É muito ruim mesmo. E ele tinha o Android 6, ele veio com o Android 6 e não atualizou. Ele era um celular muito básico, tá? Um celular de entrada mesmo, de entrada pro inferno. Vamos colocar assim, porque, nossa, eu penei na mão desse celular aqui, tá? Então ele veio com o Android 6.0, né? E não atualizou por causa disso. Os celulares de entrada não são muitos de atualização, né? E ficou nisso aí. A tela dele, 5 polegadas, é uma tela que hoje em dia é pequena, né? Comparado aos aparelhos que nós temos hoje em dia, é pequena, né? 5 polegadas de tela, porém, na época, era o aceitável ali, gente. Não era tão pequeno, não. Ele não era um celular tão pequeno para a época, não. Hoje em dia, comparado, né? Ele é pequeno. Comparo até com o meu M13 aqui, ele é pequenininho, né? A memória dele, a memória, 16 gigas. Gente, naquela época eu já tinha celular de 64, né? Porém, eu penei com esse celular aqui de 16 GB. Não cabia nada. Não cabia nada. Nem o WhatsApp não cabia nele. Não cabia. Facebook, então, nossa, e nada. Conseguia receber 3 mensagens no WhatsApp, 3 fotos, já era. Você tirava 3 fotos ali na esquina, já era. Eu penava, porque eu gravava vídeo com ele, aí eu tinha que gravar o vídeo, gravava um vídeo e subia um vídeo para a plataforma, gravava outro vídeo e subia para a plataforma. Eu não conseguia fazer o que eu faço hoje com o meu M13, né? Consigo gravar 10 vídeos e ficar de boa subindo aos poucos e editando os vídeos aos poucos. Não, porque os 16 GB dele não me permitia isso na época. Uma RAM
muito ruim, né? 1 GB de RAM, 1.4 de RAM, muito ruim mesmo, né? A RAM dele era péssima. Mas o que era legal, e eu até gostava na época, vocês podem ver aqui atrás tem um flashzinho, aqui era uma saída de som, a câmera. A câmera traseira dele era de 8 megapixels, tá? 8 megapixels, a câmera dele era legalzinha, né? Na época tinham câmeras melhores também, claro, mas essa aqui até que era bem legalzinha aí. E aqui na frente ele tinha essa de 5 megapixels. As câmeras de 5 megapixels, gente, parece que não estão evoluindo, né? As frontais não estão evoluindo, porque 5, eu vejo aí hoje 8, vejo 13 e por aí. Se você quiser uma câmera com 20 ou 30, eu tô sonhando com um celular com uma câmera de 32 megapixels na frontal. Você tem que pagar um pouco mais caro. Um pouco não, você tem que pagar bem mais caro. E eu tô vendo que isso não tá fluindo, não tá evoluindo, né? As câmeras frontais não estão evoluindo. Eu acho que aqui a traseira já podia estar 108 nos celulares mais básicos, né? E a frontal já podia estar aí nos 50 megapixels, né? Já podia estar, mas tá melhor. Tá melhor do que estava antigamente em celular que nem câmera tinha, né? E essa era a câmera dele. Ele já gravava vídeos, como eu falei, foi o primeiro celular que eu gravei um vídeo assim para rede social na minha vida, foi com esse aqui, né? Ele gravava em HD 720, tá? Era o vídeo que tá aqui, 720p. Gente, é o que dava, né? Era o que dava. Como eu falei, não era tão ruim não, não era tão assim ruim não. Só que o que era ruim mesmo, como eu falei, eu penei, foi com a bendita da bateria. Esse aqui tá até 100, a bateria dele tá guardado. Ele trazia uma bateria de 2.600 miliamperes. Gente, era treva. Mas pensa numa bateria que inchava, descarregava muito rápido. Ele já veio assim, um ano de uso dele, a bateria já estava ruim, aí trocava a bateria, comprava outra bateria, a bateria durava 3 meses, dava garantia, 3 meses, né? A bateria durava 3 meses, passou os 3 meses, já era, a bateria já era. Aí tinha que comprar outra, e assim ia, foi penoso. Mas a vantagem dele, nessa questão de bateria, era isso aqui, ó. Era isso aqui, a gente abria, como eu mostrei agora há pouco, você ia lá, você comprava a sua bateria. Você comprava a sua bateria, colocava, fechava e usava. Né? Você não precisava pagar para trocar a bateria como a gente tem que fazer hoje em dia. Dizem que vai mudar, não sei, vamos ver aí. Diz que até 2027 os celulares vão voltar a ser assim. Eu não sei se é melhor, tá? Porque parece que as baterias melhoraram muito depois que os celulares ficaram selados, né? E como eles estão querendo selar, fechar, né, os celulares cada vez mais, eu tô achando difícil os celulares serem abertos. Aqui tem uma entradinha que era para fone, na parte de cima aqui. E aqui embaixo era aquele... eu não lembro o nome desse cabo, gente, eu não sei o nome desse cabo. Era mais antiguinho, né? Para carregar. E tinha um microfonezinho aqui para entrada de áudio, dos lados, né? Aqui ficava lados opostos, ó, vou mostrar para vocês. Um lado ficava o volume, né? Aumenta, abaixa o volume. E do outro lado do celular era o botão power, ó. Do outro lado que eles colocavam o botão power. Ficava em oposto aqui, eles não ficavam juntos. Aí a gente ia tirar print e a gente fazia assim, ó, nele, né? Eu mesmo tirava o print assim, ó. É muito legal, né? E esse aqui foi o J2 Prime, eu penei com o J2 Prime. Vocês olharem na minha coleção aí, eu nunca tive um celular bom. Eu tô sonhando ainda com um celular bom mesmo, né? Nunca tive, tá? Eu mesmo nunca tive. A minhas filhas aqui já têm aparelhos até muito melhores do que os meus. Mas eu nunca tive, mas tô aí já planejando aí, namorando alguns, vamos ver, né? Vamos ver. Eu tinha, antes desse aqui, era um Alcatel One Touch. Um Alcatel daquele, nossa, era pior. Com certeza era pior, né? Só que aquele Alcatel que eu tinha, na época eu usava só o Facebook e o WhatsApp no Alcatel. E o Alcatel não travava não, galera. Travava não, mas a câmera daquele Alcatel era uma porcaria, era ruim demais. Na época eu usava também só para isso, Facebook, WhatsApp e ligação, né? Responder ligação, fazer ligação. Nem Instagram eu mexia no celular não. Aí o que que acontece? Eu coloquei o Alcatel no bolso da minha calça e perdi no bolso da calça. Eu fiquei em desespero
por causa do celular. Eu queria muito o celular e eu fui e ganhei esse aqui, né? O J2 Prime, né? Eu perdi, nossa, gente, e era um celular ruim, fraco, mas a gente fica chateado, né? Independente do aparelho que seja, a gente fica chateado. Aí eu vim com esse aqui. Aí quando eu ganhei esse aqui, eu não comprei ele, eu ganhei. Quando eu ganhei esse aqui, aí eu já comecei a gravar vídeos, aí eu já comecei a colocar outros aplicativos, né? Eu lembro que foi aplicativo de banco, parece que o primeiro banco que eu tive foi nele já, né? E não punha muita coisa porque não cabia, 16 GB de memória é muito pouco, né? Não cabia, mas aí eu já comecei a querer trabalhar com internet, querer vender as coisas pela internet, né? Com esse aqui, porque eu já enxerguei nele um certo potencial. Mas como eu falei para vocês também, ele lançou em 2016, eu fui ter esse aparelho em 2019, tá? Foi isso mesmo, 2019. Ele já tinha 2, 3 anos de lançado. Então ele já era um aparelho antigo, ultrapassado. Então eu fiquei pouco tempo com ele, né? Depois ele foi para minha filha, ele rodou para a mão de um, para a mão de outro, ele passou na mão de um monte de gente. Eu achei ele desligado dentro da gaveta. Eu falei, agora ele vai para minha coleção, né? Já tá, ele não liga. Liga, até ele liga e fica um pouquinho, depois ele desliga. Liga, ele aparece, dá sinal, aparece tudo direitinho, depois ele desliga. Eu falei, né? Já era, tá aí. E tá com a película para proteger aqui. Eu coloquei de qualquer jeito a película só para proteger, né, para a tela não desfarelar. Então esse aqui é mais um veinho que tem aqui na minha coleção dos meus aparelhos, né, os que eu usei, porque a minha coleção é só dos aparelhos que eu uso ou que as pessoas próximas de mim usam. E esse aqui é o J2 Prime, tá? Vocês podem ver aqui que é o meu, foi o meu J2 Prime, gravou muito vídeo meu, gravou muita coisa legal, muito momento feliz, muita viagem que eu fiz, eu levei, tirei foto com ele, filmei com ele, né? E é isso aí, gente, tem muita recordação, tem muita lembrança. Era um celular de entrada mesmo, né? Como eu brinquei, falei de entrada pro inferno, mas foi um celular que marcou pra mim, marcou minha vida, minha jornada, tá? Galera, deixa o like no canal, se gostou, compartilha, comenta aqui embaixo qualquer coisa, e eu vou estar trazendo aos poucos os outros aparelhos aqui que eu tenho, né, os antigos aqui da minha coleção. Um abração para todos e até mais!